Bem-vindo mais uma vez ao curso Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos conferir os Dynamic Meshes, malhas 3D dinâmicas otimizadas para edição complexa e em tempo real, sem a necessidade de representação fora da viewport. Sem mais delongas, vamos começar. Ok, para explicar os Dynamic Meshes, eu vou retornar aqui ao nosso Modeling. E vou aqui nessa aba Create, foi uma aba que eu deixei para vocês explorarem nas últimas aulas, mas aqui, para criar os Static Meshes, eu vou abordar algumas opções que temos, além das mais óbvias aqui, que criam meshes primitivos, com parâmetros mais intuitivos. Então aqui saindo um pouco dessa esfera, eu vou essa cápsula aqui. Todos esses meshes aqui, eles são muito semelhantes ao box. A gente tem parâmetros aqui referente à edição de altura, largura, o radius também e referentes à malha. Então, o que acontece com os meshes normais? Quando você vai adicionando aqui, trazendo modelos para sua cena, normalmente, por definição, esses modelos vêm com um output type marcado para static mesh. Como a gente já viu nas aulas anteriores, a gente também tem a opção de volume e Dynamic Mesh. E qual é a diferença essencial? Basicamente, os Static Mesh, eles geram uma representação nesse caminho. Esse nome aqui vai mudar de acordo com o seu nome de usuário aí do Windows. Mas ele gera uma representação na pasta Generated, que é uma subpasta do projeto. Então, o que a gente tem aqui no Level é uma instância desse objeto que está aqui na pasta. Então, a partir da primeira criação dele, a gente consegue trazer aí mais instâncias, tanto para esse level quanto para outros. Já os Dynamic Mesh, não. Quando a gente escolhe para o objeto ser dinâmico, ele vai ter apenas uma representação aqui no level. Ele não vai ser uma instância de um outro objeto na pasta. Então, aqui a gente até perde a opção de procurar o objeto que a gente tem nos Static Meshes. Então, uma coisa importante também para salientar sobre eles é que a gente consegue criar os Dynamic Meshes aqui no Modeling, mas também podemos criar como um componente instanciável dentro de um blueprint, que conseguimos fazer uma programação envolvendo eles e isso reduz bastante o número de draw calls dentro do level. É uma programação mais voltada para games, não é o foco do curso, a programação em si, mas só para você ficar sabendo, existem muitas operações dentro de classes blueprints que vão facilitar muito a vida no environment de jogos. Para exemplificar os Dynamic Meshes, eu vou aqui na aba Create, no editor Modeling Mode, e usar outros recursos de criação de mesh que eu acabei passando por cima nas aulas anteriores. Eu deixei aqui mais para você explorar, mas eu vou voltar aqui e vou falar aqui de alguns que eu acho interessante a gente abordar também. Entre eles aqui a gente tem o Cube Grid. Ele é uma ferramenta muito boa para blocagem, porque ele tem essa representação antecipada dos cubos. Basicamente a gente vai criando estruturas a partir desses cubos. Para ele funcionar bem, ele tem que estar com a grid ativa. É interessante também que o snapping da grid ele tenha algum valor e ele esteja ativo. Então aqui basicamente você clica, ele vai mostrar as dimensões aqui virtuais de um cubo com 1 metro quadrado. E aqui a gente tem as opções de pull e push, que basicamente vão puxar e empurrar, e vai fazer mais sentido quando a gente estiver aplicando. Elas também funcionam nos atalhos E e Q, e basicamente a gente clicando aqui em pull, ele vai usar a posição virtual da grid que estamos selecionando como base para, acima dela, criar um novo cubo. Então, basicamente, clicando no pull, ele vai usar aqui a nossa base que estamos selecionando para criar um novo cubo. E o mesmo pode acontecer com a seleção maior. Então, o interessante aqui é que ele já apresenta também essa régua em cima do que estamos selecionando. E clicando aqui em pull, ele ergue uma estrutura. Já que a gente está aqui com o Flow como Grid Source Actor, mas a gente pode usar também outras estruturas como base. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, usar essa estrutura aqui como base, eu posso vir no conta-gotas, clicar nela e, com base aqui nela, eu posso fazer a minha seleção e dando pull, no caso, como a seleção ela é vertical, ele vai sempre para o lado da frente da posição dos vértices atuais. Então, vou clicar aqui, ele vai crescer mais para o lado, mais uma vez, e push, ele vai trazer de volta para o anterior.
Aqui embaixo também eu posso escolher quais as dimensões dos meus novos objetos. Então, caso eu queira que ele, ao invés de criar um cubo de 1 metro, eu posso escolher para ele criar um de 50 centímetros. Dá um pull. E ele vai criar respeitando o size atual. Além disso, também a gente tem slide back. A gente consegue deslocar sem necessariamente criarmos um cubo. Então, caso eu queira avançar mais uma casa na grid, correspondente aos 50 centímetros que eu setei aqui, é só eu clicar em slide back, ele vai subindo. Caso eu queira voltar, é slide forward. E aqui eu consigo criar estruturas paralelas. E para exemplificar o corner mode, eu vou criar aqui um retângulo. Vou puxar 2 vezes. Essa seleção também eu consigo com o atalho do Ctrl, segurando o Ctrl, clicando em uma das faces selecionadas e puxando ela. Ela vai seguir aqui a unidade atual do size. Então, uma vez é 100 metros, outra vez 200 metros, por aí vai. E aqui eu vou criar uma seleção aqui no meio da peça, vou colocar o corner. Esses círculos aqui no canto já indicam que a gente está no corner mode. E eu consigo editar aqui toda a grid. Consequentemente, também eu estou editando a orientação dos objetos que eu estou criando. A gente consegue tanto editar no eixo X, Y e Z, como também nas rotações. Então, caso eu queira criar aqui uma estrutura bem diferenciada, como essa, por exemplo, eu dou um done. E aí o próximo pull que eu fizer, ele vai respeitar essa posição atual da grid. Então a grid aqui eu deixei ela meia torta. Então qualquer asset que eu criar aqui, a partir disso vai ficar meio torto também. E para retornar ela, só eu voltar e clicar nas setas que ele retorna. A gente tem alguma edição também para fazer, Current Block Size. Ele vai aumentar o tamanho da grid. Grid Power vai incrementar também a potência da grid. E o flip ele vai mudar a orientação de criação dos blocos. Então aqui ele está com o forward apontando para cima. Se eu der o flip, ele vai apontar para baixo. Ele vai criar para baixo o objeto. Aqui, deixa eu mover mais alguns à frente. Ele está apontando para frente. Se eu der o flip, ele aponta para trás. E assim por diante. Beleza, agora que eu expliquei os parâmetros principais, eu vou fazer uma blocagem aqui para continuar exemplificando os conceitos de Dynamic Mesh. Terminada a blocagem, aqui a gente tem a mesma estrutura, ela duplicada no level. Eu mudei aqui a posição, mas se trata do mesmo mesh, é tanto que se a gente for aqui em browser, ele vai vir para cá e aqui mesmo caminho. Então, uma das desvantagens do Static Mesh em comparação ao Dynamic Mesh é que a edição dos Dynamics, enquanto a gente estiver criando eles, produzindo eles, elas acontecem individualmente. Então aqui eu fiz uma cópia, vou fazer mais uma vez segurando o Alt e arrastando. Aqui eu tenho as 3 estruturas. E aí eu vou fazer uma edição só nessa aqui, vou aqui em Deform, aqui em Lattice, selecionar um grupo aqui e vou arrastar. Vou dar um Accept. E aí todas as minhas outras estruturas acabam sofrendo aqui a deformidade. Vou dar um Ctrl Z. Já caso eu converta, indo aqui em Xform, Convert, e eu vou converter para Dynamic Mesh. Vou dar um Accept. E esse aqui em questão, ele perdeu a capacidade da gente ter a pasta dele no browser. Mas em compensação, a gente consegue fazer uma edição na cópia dele. Arrastar, aceitar, que não vai afetá-lo.
tampouco os Static Meshes originais. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Outro recurso interessante é o Extrude Polygon. Aqui a gente vai criar formas usando uma ferramenta mais livre. Então, no Draw Mode, a gente define qual o tipo de forma a gente quer. O Free, ele vai ser uma transformação mais livre. Então, eu vou fazer algo mais ou menos assim. Aqui, ele quer saber qual é a altura. A gente tem altura fixa ou manuseável. E aí a gente consegue criar umas peças bem singulares. A gente já viu coisas também parecidas com o Brush Edit. E um interessante aqui também, além desse Extrude, tem um semelhante que é o Extrude Path, que ele sempre vai criar um caminho fechado em si mesmo. Então a gente tem a trajetória do objeto, a largura do mesmo e a altura, para criar umas formas aí bem interessantes. E um outro legal aqui de abordar também, a gente também já viu algo parecido no Geometry Editing, é o Resolve Path, que aqui a gente consegue criar uma estrutura que vai se repetir, se fechar em si mesma de forma anelar. Então vai fazer mais sentido aqui quando eu fizer isso aqui. Ok? Então a gente consegue escolher ela fechar completamente ou parcialmente, orientando aí a angulação. Para demonstrar o próximo passo, eu vou aqui na ferramenta Extrude Polygon e aqui em Draw Mode eu vou escolher aqui retângulo. Vou clicar aqui, fazer uma estrutura um pouco mais complexa. Ok, modelando aqui a estrutura com a blocagem base aí, semelhante a uma fábrica, algo como isso. E uma outra vantagem dos Dynamic Meshes é a facilitação ao trabalhar com grupos. Então, eu vou selecionar aqui essa estrutura, partes individuais dela. Vamos aqui em X4 e vamos dar um Merge. Colocar aqui Group 1. Aqui em Output Type vai ser From Output. Eu vou dar um Accept. Ok, uma vez agrupado, agora vamos aqui em Deform. E Deform Polygroup. E conseguimos aqui fazer uma mudança na estrutura, mesmo ela sendo um grupo. Ok? A gente consegue fazer algumas modificações. Deixar isso aqui para ficar com uma silhueta mais sci-fi. No Accept. E a nossa estrutura continua sendo um grupo, mas houve essa edição. Então, caso queiramos desagrupar também, a gente vai em X4, Split, damos um Accept. Aí aqui a estrutura consegue ser editada individualmente.
modelei essa estrutura como um Static Mesh. A gente pode também converter as estruturas em um Dynamic Mesh. Basta você selecionar tudo e vai aqui em Xform, converte e Dynamic Mesh, dá um Accept. E agora sim, eles são meshes dinâmicos. E nada impede também que você trabalhe Dynamic Mesh com Static Mesh juntos. Então, aqui eu vou criar um ring. Clico e arrasto. Assim. Então, completo. E vou colocar esse disco aqui nessa estrutura. E aqui a gente consegue, selecionando ela e as outras partes, criar a nossa mesh sem nenhuma complicação, mesmo sendo Dynamic e Static Mesh. E também dá para separar. A outra vantagem interessante dos Dynamic Meshes é que você consegue também fazer edições usando eles a partir de meshes já existentes no seu projeto. No caso aqui, eu fui nesse caminho. Esse asset de mina adicionamos no início do curso, então acredito que foi na aula 2 ou 3. E indo aqui nessa pasta, eu peguei aqui essa estrutura, essas paredes aí, essa contenção dentro da mina. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar ela como tá, como Static Mesh mesmo, vou duplicar, vou fazer uma edição, uma modelagem nela. Clicando nela e indo aqui em Vertex Scope, vamos notar que existe um delay, uma demora a carregar a peça, porque ela ainda é um Static Mesh. Então vamos esperar. E agora sim, depois de muito tempo, ele abriu. Eu vou escolher aqui esse brush para entortar um pouco a estrutura. Vou entortar aqui em cima. Aqui. Aqui também, só para a gente fazer alguma modelagem base aqui para eu demonstrar. E vou dar um accept. O que acontece? Depois que eu der o accept, essa modificação, devido a eu ter feito em cima de um static mesh, ela vai ser distribuída para outras instâncias do mesmo static mesh. Também está demorando um pouco para aplicar. E agora, assim finalizado o processo, conseguimos ver que ele foi aplicado também para a instância e para a pasta, para a instância na pasta raiz, né? Então agora todas as estruturas vão estar com esse formato. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui e pegando aqui a cópia, antes de mais nada, convertendo em um Dynamic Mesh. Pronto, agora sim, convertido em um Dynamic, a gente consegue fazer a modelagem clicando aqui no Vertex Scope. Vai demorar bem menos tempo para ser ativado. Nem se compara. E vou aplicar aqui o Twisted. Aqui nessa estrutura. Só para demonstrar. E dando accept, também o tempo vai ser reduzido. E como resultado, ele vai atuar somente no Dynamic Mesh, não comprometendo a instância original. E caso você queira, tem a opção também de você fazer a transferência de um mesh para outro. O mesh que vai ser transferido, selecionado, você seleciona também o Static e aqui nessa opção dentro de Xform, Transfer, a gente consegue fazer a transferência de um para o outro. Pronto, agora sim foi feita a transferência. E caso você queira fazer uma edição aqui dentro com um mesh um pouco mais robusto, a melhor pipeline mesmo é essa de converter uma cópia em Dynamic Mesh, fazer a edição na cópia e depois fazer a transferência. E o desafio dessa semana consiste em você fazer uma blocagem, mais uma vez uma blocagem, mas essa fase inicial a gente vai fazer muitas delas mesmo para fixar, usando aí os recursos que eu mostrei nessa aula e o objeto sendo um Dynamic Mesh. Só que com uma diferença, né? Você vai fazer
cópias e modificações, no caso, ampliações, deixando o objeto cada vez mais complexo. Então vai ter a forma mais simples e uma edição geral, também usando os recursos que foram aprendidos nessa aula, para você fazer cada vez mais uma estrutura mais complexa. Então pode ser 4 blocagens, desde que os objetos vão ficando cada vez mais complexos. Aqui eu fiz uma estrutura de uma nave, mas com a mesma base eu também fiz esse local aqui. Pode não parecer, mas é a mesma estrutura rearranjada. Ela está duplicada aqui para fazer essa base. Então é isso, ficarei no aguardo do link do seu vídeo lá no Discord. E se você não faz ideia do que eu estou falando, desafio, link de vídeo, saiba que esse vídeo é parte de um curso gratuito disponibilizado aqui no YouTube sobre Unreal Engine voltada à produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar os desafios solicitados ao longo do curso. Mais detalhes no texto fixado aqui na descrição e também no finalzinho da aula 1. Então fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima!